Dando continuidade à nossa correção dos exercícios, o problema de número 17 ele me diz o seguinte: um motorista de uma transportadora recebeu seu caminhão e sua respectiva carga no quilômetro 340 de uma rodovia às 13 horas. Então vamos lá, eu tenho aqui novamente a minha rodovia, tá? Ele recebeu a carga aqui no quilômetro 340 às 13 horas, ok? E, continuando o problema, ele entregou a carga no quilômetro 120 da mesma rodovia às 16 horas. Então, ele entregou a carga no quilômetro 120 da mesma rodovia às 16 horas. Aí vem a pergunta: qual foi a velocidade média desenvolvida pelo caminhão? Tá certo? E aí então vamos lá. Eu acho que a organização nesse momento é tudo, né? Então, para eu calcular a velocidade média, eu preciso saber o ΔX e o ΔT. Bom, o ΔT tá fácil, porque das 13 horas até as 16 horas se passaram 3 horas. Mas o ΔX eu tenho que calcular. Bom, ΔX é posição final menos posição inicial. Onde que ele chegou? Ele chegou no quilômetro 120 e saiu do quilômetro 340. Tá? Então isso aqui vai dar menos 220 quilômetros. E é essa a informação que eu precisava para poder dar continuidade aqui no meu problema. Ok? Então, ele saiu do menos 220 km de deslocamento. Então, quer dizer que essa minha velocidade média vai fechar menos 73,3 km por hora. Lembrando que esse menos aqui me representa que ele está indo no sentido negativo do eixo X, como a gente já sabia, né? Ele está indo daqui para lá, ok? Só para a gente ficar bem claro quanto a isso, tá? O próximo problema, ele diz o seguinte: no verão brasileiro, andorinhas migram do hemisfério norte para o hemisfério sul numa velocidade média de 25 km por hora. Então, eu já sei que a velocidade média da andorinha é de 25 km por hora. Se elas voam 12 horas por dia, qual a distância percorrida por elas num dia? Tá? Então, se elas estão voando durante 12 horas por dia, qual é o deslocamento, a distância que elas percorrem a cada dia? Bom, então vamos lá. ΔX vai ser a minha velocidade média vezes o tempo. Tá? Lembrando daquelas equações que eu já organizei para vocês. Então vai ficar 25 km por hora durante 12 horas. Então quer dizer que num dia essas andorinhas voam por 300 km. Tá certo? Próximo problema. Uma pessoa andando normalmente desenvolve uma velocidade média da ordem de 1 metro por segundo. Então, quando a gente está andando, a nossa velocidade média é de 1 metro por segundo. Que distância aproximadamente essa pessoa percorrerá andando durante 120 segundos? Então, quanto que vai ser o ΔX dela se ela andar por 120 segundos? Novamente, o meu objetivo é calcular o ΔX. ΔX vai ser a minha velocidade média vezes o tempo. O ΔX é o que eu quero calcular. A minha velocidade média é 1 metro por segundo durante 120 segundos. Então quer dizer que essa pessoa vai percorrer 120 metros, ok? Um foguete
é lançado à Lua com a velocidade constante de 17.500 km por hora. Então, ele está andando com uma velocidade constante de 17.500 km por hora, tá? Gastando 22 horas na viagem. Então, o tempo de viagem é de 22 horas. Calcule com esses dados a distância da Terra à Lua em quilômetros. Então, ele quer saber qual é a distância entre a Terra e a Lua. Então, ΔX vai ser a velocidade vezes o tempo. Então, o ΔX vai ser 17.500 km por hora vezes 22 horas. Isso vai me dar uma distância de, deixa eu multiplicar aqui rapidinho, 17.500 vezes 22, 385.000 quilômetros. Então, 385.000 quilômetros. Tá? Um trem viaja com velocidade constante de 50 km por hora. Então, a velocidade do meu trem é de 50 km por hora. Quantas horas ele gasta para percorrer 200 km? Então, quantas horas, quanto tempo ele vai gastar para percorrer 200 km? Certo? Então, se você lembra lá do início da nossa correção, o ΔT ele vai ser o ΔX sobre a velocidade. Então, o ΔT vai ser o ΔX sobre a velocidade. Quilômetros por quilômetros por hora, isso aqui vai dar 4 horas, certo? Uh, 22. Uma motocicleta percorre uma distância de 150 metros com velocidade média de 25 metros por segundo. Então, ΔX 150 metros, velocidade média de 25 metros por segundo. Tá? Qual o tempo gasto para percorrer essa distância? Então, novamente, ele quer saber o tempo. Então, o meu tempo vai ser a distância sobre a velocidade. 150 metros dividido por 25 metros por segundo. Então, esse tempo fecha 6 segundos. Ok? Se um ônibus andar a velocidade de 50 km por hora e percorrer 100 km, então, a velocidade do ônibus, 50 km por hora, e ele vai percorrer 100 km. E aí vem a pergunta, em quanto tempo ele vai demorar para fazer essa viagem? Então, o tempo ele é a distância dividida pela velocidade. Então, vai ficar 100 km sobre 50 km por hora. Quer dizer que ele vai gastar 2 horas nessa viagem. Ok?